Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula, a nossa penúltima aula da disciplina Higiene e Profilaxia do curso técnico em enfermagem para o Instituto São Miguel, a turma de Gandu e Presidente Tancredo Neves. Gente, hoje nós falaremos sobre profilaxia, tá? Nós já aprendemos o conceito de higiene, nós já aprendemos o porquê da higiene, a higiene no ambiente hospitalar, o descarte correto dos resíduos, e hoje entenderemos o que é profilaxia, que é a área da saúde que visa a prevenção de doenças a nível populacional. Se vocês observarem, a higiene, ele vai proteger o todo, cuidando de cada um, não é? Eu tomo banho, eu faço higiene dos meus alimentos, eu faço higiene da minha casa e assim eu protejo quem está próximo a mim. Já a profilaxia, ela visa a população toda, né? Ela vai desenvolver meios de proteger uma população específica e não apenas uma pessoa, tá? Então, a profilaxia ela vai ter medidas, né, de interação, para impedir que exista interação entre o agente infeccioso e o organismo que vai propiciar o desenvolvimento desse agente, né? Com isso, eles vão conter, eles vão evitar, eles vão parar a propagação de doenças, porque eles cortam o processo de desenvolvimento desencadeador da doença. Sendo assim, higiene e profilaxia, elas interagem, né? Porque os hábitos de higiene pessoal se encaixam nos processos de profilaxia, né? Então, a profilaxia e a higiene, elas necessitam uma da outra, né? E assim, as duas juntas, a combinação, a conversa entre higiene e profilaxia é que vai eliminar esses micro-organismos que são nocivos ao ser humano, né? Que vai controlar essas doenças e, claro, né? Vai melhorar o que se tem usado a nível, né? De história da humanidade de prevenção, porque a profilaxia, ela tem base científica. A ciência, né, tem o objetivo aí de associar os hábitos de higiene e os de profilaxia. Dessa forma, o resultado final, a associação entre as duas coisas, vai ser a erradicação de algumas doenças, como já aconteceu, inclusive doenças que levavam à morte, né? Os cuidados prestados, né, as práticas de higienização são importantíssimas, gente, porque elas evitam doenças. Mas agora, para combater a disseminação mesmo, é necessário que haja a ciência. Então, aí que se entra a profilaxia, entendeu? Então, de forma direta ou indireta, se faz necessário aplicar os dois. E quais são os tipos de profilaxia que existem? A profilaxia dentária, que é muito desprezada, infelizmente as pessoas não dão à profilaxia dentária a importância que ela tem. Por quê? A profilaxia dental, né, que é a realização de uma limpeza pelo profissional, um dentista, um ortodontista, ela tem que ser realizada pelo menos uma vez por ano, gente. O mínimo que você deve ir ao dentista é uma vez ao ano. Por quê? Ele vai evitar problemas como sangramentos bucais, né? Inflamações na gengiva e dentários, mau hálito, formação de tártaro ou placas e amolecimento dos dentes. Por quê? Tudo que está na sua boca é porta de entrada para o seu organismo. Então, se tem tártaro, se tem placa, se tem alguma infecção na sua boca, aquela secreção ela vai descer para o seu organismo através do esôfago, né? Você vai engolir, vai deglutir essa secreção. E essas bactérias, elas podem se alojar em outro lugar do corpo, sem contar que a ausência de dentição ou uma má dentição traz problemas de mastigação, consecutivamente, problemas de digestão, problemas intestinais, problemas de humor, problemas de sono. E uma coisa simples, uma coisa deixada de lado, leva a um leque de problemas muito grande. A PEP, ou profilaxia pós-exposição. Gente, essa profilaxia, ela é feita assim de urgência, né? É uma prevenção urgente, por exemplo, contra a infecção do HIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana. Ela é feita depois de casos de violência sexual, né? Relação sexual de forma desprotegida, ou que tem rompimento de preservativo com suspeita ou com uma pessoa positivada para HIV, ou no acidente ocupacional. Lembra que nós aprendemos sobre o descarte correto dos materiais? Então, se você se contamina com sangue, o paciente se fura com uma agulha, precisa fazer a PEP. Por quê? Para evitar a contaminação com o vírus HIV. E eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre a profilaxia pós-exposição contra HIV, para que nós possamos debater um pouquinho na aula. Então, vou falar pouco desse assunto, para que nós tenhamos mais assunto mais tarde, tá bom?
E a principal medida de profilaxia, que é a vacinação, que é um dos métodos profiláticos mais eficazes que existem, né? Foi criado em 1976 com a descoberta da vacina contra a varíola pelo médico Edward Jenner. E o Dr. Jenner, ele observou que as pessoas que trabalhavam com vacas e eram infectadas com a varíola se tornavam imunes. Observando isso, ele percebeu e descobriu que existiam dois vírus diferentes e que a varíola bovina era uma variação mais branda da varíola que atingia o ser humano. O que ele fez? Ele pegou um pouquinho de pus da mão de um paciente que estava infectado, né, pela doença e aplicou no menino. Aí esse pouquinho de pus, né, que é essa infecção, resultou em febre baixa e pouquíssimas lesões no corpo e rápida recuperação. Aí ele descobriu que o menino tinha ficado imune à varíola e a partir daí foram realizados estudos e se desenvolveram as vacinas como existem hoje. No entanto, né, o que é a vacina? São vírus inoculados. A vacina, gente, eu coloquei aqui que era para perguntar para vocês, para debater. A vacina, ela vai fazer com que seu corpo desenvolva anticorpos, tá? A partir do funcionamento do seu sistema imune. E quais são os tipos de vacina? Tem as vacinas com micro-organismos atenuados, né? Os vírus atenuados, que é assim, ele pega uma parte daquele vírus que é responsável por desenvolver uma doença, aquele vírus ele vai sofrer tratamento, né, em laboratório e vai ser atenuado, aí ele vai ser enfraquecido, digamos assim. Para quê? Para quando aplicar em alguém, esse vírus fazer com que o corpo esteja mais forte que aquela vacina e reaja, desenvolva anticorpo. Por quê? Qualquer vírus que adentre ao seu corpo, o seu corpo tem a tendência a desenvolver anticorpos. É claro que se o vírus é muito forte, a probabilidade do vírus ganhar do seu sistema imunológico é grande. Então, quando se coloca um vírus já fraco, a probabilidade do seu corpo reagir é muito maior. E o vírus inativado ou morto, que é o fragmento mesmo do vírus, né? E esse vírus, ele não está vivo. No entanto, ele vai estimular a resposta, por quê? Porque ele vai ser um corpo estranho dentro do seu corpo. No caso da hepatite, da meningite, da meningocócica, são assim. Já as vacinas, a BCG e a tríplice e a da catapora, elas são de vírus atenuado, que é o enfraquecido. Por isso que algumas dão febre, viu, gente? Depois que a criança toma, ou o adulto. A produção da vacina, ela visa toda a população. Então, é um processo complexo, que tem etapas. Isso, inclusive, tem gerado muito debate ultimamente, mas louvado seja Deus que a ciência evoluiu, né? Então, bora lá. A primeira fase. É criada a vacina experimental, se descobre qual é o vírus, se testa aquele vírus, pega, né, um fragmento daquele agente infeccioso, morto ou inativado, né, ou atenuado, e aplica-se numa pequena quantidade de pessoas, para ver se essas pessoas vão desenvolver anticorpos e os efeitos colaterais, tá? Isso aí dura em torno de 2 anos. Se for satisfatório, se comprovou que tem efetividade, que vale, vamos para a fase 2. Aí essa mesma vacina vai para um número maior de pessoas, por exemplo, 1.000 pessoas, né? Aí vai observar como o corpo reage, o que ocorre, vai descobrir as doses, o quanto precisa, qual a dose eficaz, se é a mesma dose para todo tipo de pessoa, se os efeitos colaterais são os mesmos para todas as pessoas, tá? Por quê? A vacina visa proteger o mundo todo e não apenas uma pessoa. Então, por isso que tem que testar em várias pessoas, pensando, né, no nível global. E, dando certo, vai para a fase 3, que é quando começa a colocar de 5.000 pessoas em diante, né? E observa se essas pessoas realmente estão protegidas, se essas pessoas realmente desenvolveram anticorpos contra aquilo. E, claro que a pessoa que está fazendo teste, ela é observada. Alguns usam placebo, né? Para quê? Porque a pessoa não se sinta influenciada. E, por exemplo, se fosse no caso de uma doença como o HIV, durante o teste, essa pessoa ela deveria utilizar preservativos. Por quê? Porque ela tem um vírus atenuado ali. Entenderam? E a pessoa que participa do teste, ele é consciente de que em algum momento ele está suscetível a ser acometido daquela doença. Com base nisso, pessoal, nós vamos pesquisar e debater hoje em sala de aula também sobre as vacinas contra o Covid-19 que estão sendo utilizadas no Brasil. Hoje eu quero ouvir a opinião de vocês, quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso.
tá bom? Muito obrigada. Dúvidas, chama no chat. Até daqui a pouquinho.